A cidade de São Paulo sempre teve um ritmo próprio, pulsante e quase indomável. Em uma tarde de sexta-feira de março, enquanto os carros se acumulavam nas avenidas e o barulho constante dos motores desenhava o som característico da metrópole, algumas histórias se desenrolavam discretamente em cantos silenciosos da cidade. Histórias que ninguém jamais imaginaria que um dia estariam no centro do olhar do país inteiro. Uma dessas histórias começava dentro de um condomínio, aparentemente comum, na zona norte da cidade, onde famílias se dividiam entre rotinas de trabalho, fins de semana com filhos e pequenos hábitos que marcavam o cotidiano. Naquele dia em particular, no apartamento do 6º andar, havia uma atmosfera tranquila. Não havia nada extraordinário. Era apenas uma tarde comum, um daqueles dias que passam despercebidos no calendário, mas que, para quem vive, compõe o tecido da vida. Dentro daquele lar, havia uma menina de 5 anos chamada Isabela, cuja presença parecia iluminar cada canto da casa. Era pequena, magra, cabelos claros que caíam suavemente sobre o rosto delicado. Tinha olhos curiosos, expressivos, atentos ao mundo de um jeito que só as crianças conseguem. Como se percebessem detalhes que os adultos, distraídos pelas responsabilidades e urgências, já não enxergavam. Isabela era o tipo de criança que despertava carinho, instantâneo. Era meiga, educada, gostava de desenhar, de brincar de casinha, de chamar a atenção da mãe só para mostrar algo que achava importante, mesmo que fosse um risco colorido no papel ou um adesivo novo na agenda. Ela tinha um senso de inocência tão profundo que era impossível não notar quem a via correr pelo parquinho ou conversar com a mãe de mãos dadas. Sempre dizia a mesma coisa. Que menina doce. Com apenas 5 anos, Isabela já exibia aquela inteligência silenciosa dos pequenos que observam mais do que falam. Era sensível aos ambientes, às pessoas, aos tons de voz. Sua mãe costumava dizer que ela era um pedacinho de luz. E talvez fosse mesmo. Aquelas crianças que entram em um lugar e, sem esforço, fazem aquilo parecer mais vivo. A rotina da família era simples. Durante a semana, Isabela estudava em uma escola da região, onde fazia amigos com facilidade, e era muito querida pelas professoras. Era curiosa nas aulas, gostava de participar das atividades e dificilmente chegava em casa sem uma história nova para contar. Os desenhos que trazia tinham sempre cores vibrantes e personagens felizes. Casas sempre com sol, árvores verdes, personagens sorrindo. Quem via aquelas criações infantis não imaginaria que o futuro daquela menina se tornaria um dos casos mais comentados da história do país. Naquele fim de tarde, Isabela estava com o pai e a madrasta. Era um daqueles fins de semana alternados que estavam estabelecidos judicialmente. Para ela, ainda muito pequena para entender o peso dos adultos, era apenas mais uma mudança de ambiente. A vida tinha se dividido entre 2 casas, mas, aos seus olhos infantis, tudo era parte de um mundo maior que ela ainda estava conhecendo. Crianças não têm ferramentas para interpretar tensões. Familiares nem percebem rachaduras no comportamento adulto. E Isabela, como tantas crianças, apenas seguia o fluxo do que era decidido por aqueles que deveriam protegê-la. O condomínio onde ela estava naquele final de tarde era grande, com prédios altos, corredores gelados, playground colorido e guarita com porteiros atentos. Era um ambiente que transmitia a sensação de segurança, cercado, organizado, rotineiro. Os moradores costumavam circular tranquilamente, cumprimentando-se de forma breve nos elevadores, nas garagens, no jardim. No parquinho, as crianças brincavam enquanto os adultos conversavam. E havia sempre alguém com um cachorro na coleira caminhando. Entre os blocos, era um lugar aparentemente tranquilo, o tipo de espaço onde ninguém imaginaria que o inesperado poderia se instalar. Segurança era uma das palavras mais repetidas pelos moradores e também um dos motivos pelos quais tantos pais escolhiam aquele condomínio para criar seus filhos. Isabela circulava ali como muitas outras crianças, com passos leves, olhos atentos e aquele jeito curioso de quem descobre o mundo como se cada pequeno detalhe fosse algo extraordinário. Mas embora tudo parecesse em ordem naquele final de tarde, havia algo no ar que, para um adulto mais atento, poderia soar estranho.
Uma movimentação silenciosa, uma irritação disfarçada, uma tensão quase imperceptível. Mas Isabela, com sua sensibilidade infantil, ainda não tinha vocabulário para interpretar aquilo. Ela era uma menina feliz, e aquele fim de tarde era, para ela, mais um capítulo comum de sua vida, uma vida que estava apenas começando. Ao mesmo tempo, em outro ponto da cidade, sua mãe encerrava o dia de trabalho sem imaginar os rumos que aquela noite tomaria. Para ela, cada fim de semana sem Isabela era sempre uma mistura de saudade e organização. Preparava a casa, sentia o vazio, contava as horas. A vida de uma mãe que se separa raramente é tranquila. E para aquela mãe específica, havia uma preocupação que nunca desaparecia, uma espécie de instinto que gritava silenciosamente, mesmo quando não havia motivo explícito para alarme. Mas naquela noite, ela tentava se convencer de que estava tudo bem. O sol começou a descer no horizonte e o céu de São Paulo ganhou tons de rosa e dourado. As luzes dos apartamentos se acenderam gradualmente, criando pequenos quadrados luminosos na fachada dos prédios. No sexto andar, Isabela observava da janela, sempre gostara de ver o movimento lá embaixo, carros entrando e saindo da portaria, pessoas caminhando, bicicletas passando. Era fascinante para ela ver a vida de fora, tão grande, tão cheia de histórias paralelas. O pai tentava manter a rotina e a madrasta organizava a casa, tentando equilibrar a vida familiar com a presença da menina. A noite parecia seguir normalmente, a cidade como sempre. Continuava seu fluxo caótico. Bares enchiam, as avenidas brilhavam com os faróis dos carros, ônibus percorriam trajetos intermináveis, mas naquele condomínio, um silêncio crescente ia preenchendo os corredores. As portas dos apartamentos se fechavam. Os cachorros voltavam dos passeios e lentamente a noite se instalava. Era um cenário perfeito de estabilidade, o que tornaria tudo ainda mais inimaginável alguns instantes. Depois, Isabela, cansada do dia, se preparava para dormir. Cabelos penteados, pijaminha confortável, aqueles passos pequenos e levinhos pelo corredor. Talvez tenha pedido água. Talvez tenha perguntado algo simples, como crianças fazem. Talvez tenha apenas se deitado, abraçando um bichinho de pelúcia. O que importa é que, naquele momento, ela estava tranquila, inocente, vulnerável como só uma criança pode ser, e completamente alheia ao fato de que sua vida dependia das escolhas de pessoas que, por razões diferentes, não estavam emocionalmente inteiras naquele momento. Lá fora, a cidade continuava viva, mas dentro daquele apartamento, algo estava prestes a mudar para sempre. Não havia ruído que antecipasse o que estava por vir. Não havia sinal claro, não havia aviso. A normalidade daquele ambiente seria, em instantes, completamente destruída. E é exatamente esse contraste uma noite comum, uma menina inocente, um ambiente supostamente seguro, que faz desse caso um dos mais devastadores da história brasileira, porque a tragédia que se aproximava não era fruto do acaso, nem de um acidente imprevisível. Ela estava sendo construída silenciosamente em camadas de tensão, negligência emocional e decisões temerárias que se acumulavam há muito tempo. Isabela, aquela pequena menina de sorriso fácil, adormecia sem ter ideia de que sua história estava prestes a se tornar manchete nacional, de que sua vida seria estudada, debatida, julgada, lamentada, de que seu nome seria lembrado por anos e anos. Uma criança que deveria estar sonhando talvez com um desenho animado, talvez com o dia seguinte na escola, sem sequer imaginar o que estava prestes a acontecer. Dentro daquele condomínio silencioso, dentro daquele apartamento, dentro daquele quarto infantil, uma das histórias mais chocantes do país estava prestes a se desenrolar. Isabela Nardoni foi encontrada morta no dia 29 de março de 2008, após ter sido jogada de uma altura de 6 andares do jardim do edifício London, prédio residencial na rua Santa Leocádia, 138, localizado na zona norte de São Paulo. No apartamento que pertencia a seu pai, moravam além dele a madrasta da menina e 2 filhos do casal, um de 11 meses e outro de 3 anos. A menina já estava morta com a chegada da ambulância no local. O pai de Isabela teria afirmado em depoimento que o prédio onde mora fora assaltado e a menina jogada por um dos bandidos, segundo a imprensa.
Ele teria dito que deixou sua mulher e os 2 filhos do casal no carro e subiu para colocar Isabela, que já dormia. Na cama, o pai da vítima teria descido para ajudar a carregar as outras 2 crianças, respectivamente de 3 anos e 11 meses, e, ao retornar ao apartamento, viu a tela cortada e a filha caída no gramado em frente ao prédio. Entre o momento de colocar a filha na cama e a volta ao quarto teriam passado de 5 a 10 minutos, de acordo com o depoimento do pai. Dias depois, a investigação constatou que a tela de proteção da janela do apartamento fora cortada para que a menina fosse jogada e que havia marcas de sangue no quarto da criança. E tudo começou assim, com uma menina dormindo, em uma noite aparentemente comum, em um lugar onde nada parecia ameaçador, mas era apenas a superfície. A verdadeira história era a que revelaria medo, contradições, versões conflitantes e um desfecho trágico que estava apenas começando.